Você treina, come bem, se cuida, mas pra quê? Quer se exibir? Quer chamar atenção? Ou é só pra não se sentir culpado no espelho? Treinar sem propósito é que nem correr em esteira, cara. Você sua, você corre, se cansa, mas não saiu do lugar. Acho que é por isso que eu não gosto de correr. Eu já falei, né? É melhor, se você me ver correndo por aí, é melhor correr também, que alguma coisa deve ter dado errado. Eu já falo logo, não gosto de correr. Mas, assim, eu corro por necessidade. Consigo, tá? Corro 5 km, mas não gosto. Cara, o pior de tudo é que você treinar sem ter propósito nenhum não glorifica a Deus. Isso porque pecado, a vaidade, ela é isso falando assim, né, no cenário cristão, porque esse é o meu público aqui. Vaidade é um pecado disfarçado de disciplina às vezes. Então, treinar simplesmente por aparência, para ter o shape, é vaidade. Treinar por comparação é inveja disfarçada. E você que só treina porque quer ser melhor do que os outros, você caiu numa armadilha espiritual bem complicada. Porque isso lá em Romanos 14:23 fala que tudo que não provém de fé é pecado. Se o seu treino ele não nasce da fé, não tem um propósito maior. Então você caiu num problema que pode estar te afastando de Deus e não aproximando. Isso porque você precisa ter um foco claro, você precisa ter um propósito naquilo que você está fazendo. Então, qual é o propósito bíblico do cuidado com o corpo? O corpo, ele é templo do Espírito Santo. Eu já falei isso em outros vídeos e só deixando claro de novo aqui, a gente está falando sobre a teologia do corpo, pensando aí na atividade física e a teologia cristã. Isso porque a maioria das coisas que você vai ver aqui na internet sobre a teologia do corpo são mais voltadas para a área da sexualidade, porque a maioria não tem a formação que eu tenho dentro da teologia e da educação física. Então, estamos unindo os dois universos aqui, porque são dois temas que são extremamente conectados um no outro. Então, acompanha comigo até o final aqui para você poder entender melhor. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu estou trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês sobre esse assunto. Tá bom? Eu não sei porque que eu demorei tanto tempo para entrar nesse negócio, mas vamos lá. Voltando, qual é o propósito bíblico de você cuidar do seu corpo? Em primeiro lugar, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu já estou repetindo isso pela 100ª vez. Segundo, porque o seu corpo ele é instrumento de adoração, tá certo? Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que você deve apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Seu corpo, apresentar o corpo. Não é apresentar a alma. A alma faz parte disso também, porque você é um só. Isso eu já falei em outro vídeo também. O seu corpo também é um meio de servir. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Você precisa usar o seu corpo também como um meio de servir. Se o seu corpo não é funcional, você não consegue manter as qualidades que você precisa para você atender uma demanda específica do seu ministério. Isso também quero trazer mais para frente para vocês poderem ter uma noção um pouco mais prática disso aí. O objetivo do seu treino não é a estética, mas a funcionalidade. E isso, de novo, estamos falando aqui de cristãos. O objetivo deve ser a funcionalidade e não a estética, porque estética vazia é vaidade. Isso, claro, até aí. Funcionalidade para o reino. Você precisa ter um corpo que seja funcional para você poder atender a esses objetivos. O seu corpo ele precisa cooperar com a missão, não competir com a sua alma, tá bom? Porque se você treina por vaidade, você está dando lugar ao pecado. Você não está fortalecendo o seu espírito. Muito pelo contrário, você está
deixando sua carne vencer, literalmente. E isso, se de alguma forma já tem te ajudado até aqui, considera já deixar o seu like antes da gente continuar. Não dói, gente. Vou dar um like aqui. Se você tem gostado desse conteúdo, porque o like ajuda você, a plataforma a entender que você está gostando desse conteúdo e ajuda a entregar para mais pessoas. Então, o seu treino, ele precisa atender essa demanda da funcionalidade, não simplesmente da estética vazia, para que você tenha um corpo funcional para conseguir trabalhar na sua missão, no seu ministério, de forma útil, tá certo? Quando é que o treino vira idolatria? Quando o seu corpo passa a ditar a sua identidade. Quando você culpa você mesmo por perder um treino do que mais por perder um treino do que por negligenciar a sua vida de devoção, sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica, sua vida devocional. Quando você se culpa demais por perder o treino e não por isso, cara, o seu treino está começando a virar idolatria, porque quando o exercício ele é o centro da sua vida, o exercício físico é o centro da sua vida, e o espiritual ele passa a ser um extra, você está deixando um ídolo tomar muito espaço no seu coração. E a idolatria, ela não está no que você faz. A idolatria está no lugar que ocupa, a idolatria ela está no lugar que aquilo ocupa no seu coração, certo? É o espaço que você dá para isso no seu coração. E 1 João 5,21 vai dizer: filhinhos, se afastem dos ídolos. Se o seu treino está tirando tempo da sua vida de devoção, o seu treino está virando um ídolo na sua vida também. Treinar é bom, mas se o treino não tem propósito eterno, ele vira um culto a você mesmo. Qual é o propósito correto então? Treine para você estar pronto fisicamente, mentalmente e espiritualmente, para que você tenha a capacidade de resistir à tentação, resistir ao cansaço, à preguiça, à doença, porque se você tiver um corpo forte, um espírito centrado e uma mente que vai acompanhar, cara, você vai conseguir servir da melhor forma possível, literalmente na melhor versão de você mesmo, não para você. A melhor versão para servir aos outros ao seu redor, porque é isso que é um propósito de verdade. Treine para que você possa servir melhor, resistir mais, carregar mais fardo e com alegria. Porque, que nem Paulo fala lá em 1 Coríntios 9:27, né? Eu disciplino o meu corpo e reduzo ele à escravidão, esmurro meu corpo. Já falei isso em outro vídeo também. Para que, depois de eu ter pregado para outros, eu não venha a ser desqualificado. Isso é uma parte essencial daquilo que eu tenho falado. Você se disciplinar para que você tenha capacidade de servir da melhor forma. E é para isso que a gente treina. A sua força, ela precisa ter uma direção, porque um corpo forte com uma alma fraca é só mais um ídolo bonitinho. E se você quer ficar sabendo mais ainda como unir a fé com treino e propósito de verdade, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, que esse vídeo vai começar a te dar a direção que você precisa, junto com tudo isso que eu tenho falado. Te vejo em alguns segundos.